lá, queridos, o assunto que a gente vai estar falando é um assunto que eu considero ele da mais extrema importância para todas as áreas da nossa vida. É um assunto que define muita coisa na nossa vida e especialmente, muito especialmente, ele é extremamente importante para a nossa vida espiritual. Se nós não entendermos a importância, a relevância do orgulho, o papel que ele tem, o significado do que realmente é orgulho, se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir avançar na nossa vida, nos nossos relacionamentos e muito, muito, muito especialmente no nosso relacionamento com Deus. Todo o mover da vida espiritual, ele está relacionado a essa questão do orgulho. A gente fala muito de humildade, né? Humildade, humildade, humildade. Mas se a gente não entender o que é orgulho, nós nunca vamos entender profundamente o que significa ser humilde. Então, por isso é importante a gente falar de orgulho. E eu quero começar dizendo aqui duas coisas para vocês. Primeiro, todos nós somos orgulhosos. Todo ser humano é orgulhoso, tá? Diga, eu sou orgulhoso. Legal. Quando você fala isso aí, já é o primeiro ponto para você começar a caminhar em direção a ser trabalhado por Deus nisto. Porque o pior orgulhoso é aquele que não admite que é orgulhoso. Então, se a gente começa a falar assim, não, eu não sou orgulhoso, então você é o pior de todos, porque você não consegue nem admitir que é orgulhoso. Então, a primeira coisa é essa, todos são orgulhosos. Sabe aquela pessoa quietinha, boazinha, e a gente vira e fala assim, nossa, mas fulano é tão humilde. É tão humilde até que se prove o contrário. Às vezes, os mais orgulhosos são os mais quietinhos, porque o orgulhoso ele tem muito medo de se expor, porque ele tem medo de ser criticado. Então, pode ser que aqueles mais quietinhos, mais caladinhos, mais sim senhor, sim senhora, por não, pode ser que esses sejam os mais orgulhosos. Pode ser porque só Deus conhece, só você se relacionando mais profundamente que você vai, de fato, poder distinguir o quanto uma pessoa é orgulhosa ou não. Mas o importante agora é que a gente se volte para nós mesmos, tá? Toda mensagem que a gente ouve, primeiro ela precisa se voltar contra nós mesmos. Depois ela poderá ser útil na vida das outras pessoas. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que esse estudo, ele nasceu da minha própria experiência. De quando Deus começou a trabalhar mais profundamente na minha vida e tratar com o meu próprio orgulho. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu estava ministrando esse estudo, quando nós saímos da igreja, tinha uma colega minha missionária na igreja aquele dia visitando, e ela chegou na minha casa e falou assim, aquela mensagem que você pregou é todinha para você. E eu disse para ela, olha, eu só estou tendo coragem de pregar isto porque é exatamente o que Deus está trabalhando na minha vida. Eu achava que eu era uma pessoa humilde por causa de algumas características que eu passei a ter depois de um determinado tempo do trabalhar de Deus na minha vida. Então, facilidade de voltar atrás, de pedir perdão. Então, assim, algumas características, e por essas características, por essas atitudes, eu já me julgava uma pessoa humilde. Eu me julgava humilde, eu me julgava submissa. Até que o Espírito de Deus começou a me confrontar e a trabalhar na minha vida. E
E foi um processo doloroso, muito doloroso. E se você falar para mim assim, e agora, você já é uma pessoa humilde? Eu vou dizer não. Hoje eu sou uma orgulhosa consciente. E em luta contra o meu orgulho, em luta diária contra o meu orgulho, em luta constante contra esse vírus que é terrível, que é letal, que destrói os relacionamentos, que destrói as igrejas, que destrói as famílias. Então, é algo que a gente vai estar sempre lutando e guerreando. Mas hoje eu louvo a Deus por ser uma orgulhosa consciente e de ter conseguido, em Deus e pelo Espírito, pela palavra, pelo trabalhar de Deus, detectar alguns sintomas do orgulho, algumas características do orgulho que são muito fortes na minha vida particularmente, e ter entendido isso fez toda a diferença, porque me levou a lutar da maneira correta, a encarar esse inimigo que vive dentro de nós e entender que eu preciso viver nessa luta constante, ok? Então, eis-me aqui, Rosane, me apresentando de novo, a orgulhosa, em busca da cruz de Cristo cada dia na minha vida e de um caráter de uma verdadeira humildade e submissão a Deus, até aquele dia em que Jesus bondosamente virá nos recolher e nós seremos libertos para todo sempre desse terrível mal. Amém, queridos? Então, eu gostaria de dizer que, primeiro, o orgulho, ele é a raiz de todos os pecados. Deus me levou a essa conclusão por meio dos estudos que eu fui fazendo, como eu disse, em busca de mim mesma. E quando eu cheguei a essa conclusão de que o orgulho é a raiz de todos os pecados, eu fiquei me perguntando se eu poderia afirmar isto. Até então eu nunca tinha ouvido alguém fazer essa declaração, que é uma declaração teológica, né, de peso, e eu não sabia se eu podia fazer essa declaração. E Deus é tão bom que pouco tempo depois eu fui num congresso e o Dr. Russell Shedd estava como preletor naquele congresso, e ouvindo a palestra dele, ele disse exatamente essa frase: o orgulho é a raiz de todos os pecados. E depois que o Dr. Russell Shedd disse isso, eu disse, então eu não estou errado, eu estou no caminho certo, porque ele é um homem realmente que tem bagagem, né? Posso dizer que tem, embora ele já tenha falecido, mas ele deixou essa herança para a gente, né? De profundos ensinos bíblicos e teológicos de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. E se você parar para analisar nisso aí, eu gostaria de fazer você pensar por que eu cheguei a essa conclusão. Vamos pensar o seguinte, pense aí em qualquer pecado. Vamos lá, adultério. Por que um homem adultera? Eu diria que um homem adultera porque ele acredita que a mulher que ele tem não é o bastante para ele, que ele merece algo melhor. O homem humilde de coração, ele está sempre satisfeito. Essa é uma das características da pessoa humilde. Ela está sempre feliz. Ela nunca quer mais do que o que ela tem. Ela está satisfeita com o que ela tem, com as coisas que ela tem, com as pessoas com quem ela vive. Ela não é exigente. Então eu poderia pressupor aqui que um homem adúltero, ele não acha que a esposa dele é boa o suficiente para ele. Ele quer mais, ele quer algo melhor. Então esse é um exemplo, tá?
E eu poderia citar aqui, se você parar para pensar, em vários outros pecados, e eu não vou falar mais sobre isso, porque à medida que a gente vai desenvolver esse estudo, você vai você vai entendendo como alguns pecados, ou como todos os pecados, eles surgem do nosso orgulho, ok? Então, primeiro, o orgulho é a raiz de todos os pecados. Segundo, ele está relacionado com a adoração, e nós vamos desenvolver isso um pouco mais para frente. Ele está relacionado com a autoridade e submissão. Está relacionado com a visão de Deus e de si mesmo. E está relacionado com a visão dos outros, tá? Então esse é um pequeno esboço daquilo que mais ou menos a gente vai desenvolver durante esse tempo de aula. Queria também trazer para vocês uma definição. Eu estou com a parede preta aqui, fiquei com vontade até de escrever algumas coisas aqui, mas eu vou fazer o seguinte, depois eu posso mandar para vocês. O que é isso que apareceu aqui? Depois eu posso mandar para vocês um arquivo com todo esse estudo, com todas as minhas anotações aqui, ok? Eu tenho PowerPoint e tenho também no Word, posso disponibilizar para todos vocês depois. Definição de orgulho. Veja só, a palavra orgulho, que é o mesmo que soberba, vem do grego aperepanos. Aperepanos. Se escreve Huperepanos. Aperepanos. Esse prefixo upper é de hipermercado, hiperlegal. Então, é aquilo que dá a ideia de grandeza, ou muito acima de. Então, upper de hiper, que quer dizer muito acima de. Panos vem do grego painomai, P-H-A-I-N-O-M-A-I, painomai, que quer dizer aparecer, ser manifesto. Ou seja, orgulho ou soberba quer dizer mostrar-se a si mesmo acima dos outros. Essa é a definição de orgulho ou soberba. Mostrar-se a si mesmo acima dos outros. Bom, como nós dissemos, o orgulho ele é a raiz de todos os pecados. Então, caminhe comigo aqui no princípio bíblico. Primeiro, o orgulho ou soberba foi o pecado de Lúcifer. Então, você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao 17, mas nós vamos ler apenas o 2, o 6 e o 7, só para frisar aquilo que a gente quer falar. Esse texto ele é um texto que fala ele fala do rei de Tiro, mas ele também faz aqui alusão a Satanás. A Bíblia comumente ela usa essa linguagem, que é uma linguagem tipológica, ou seja, ela pega um personagem histórico que possui algumas características muito próximas de um outro personagem e usa esse personagem histórico como um tipo de
um outro personagem ou de uma outra verdade que Deus esteja querendo esclarecer para nós. Então, por isso se usa essa linguagem tipológica. Então, dentro disso, nós podemos dizer que o rei de Tiro, ele é um tipo de Lúcifer, ou seja, ele incorpora características que elas são atribuídas a Lúcifer. Então aqui, ao mesmo tempo que a Bíblia está falando do rei de Tiro, a Bíblia também está tipologicamente se referindo a Lúcifer. Então vamos lá. Versículo 2 diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o seu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Versículo 6, assim diz o Senhor, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Então, perceba aqui as características do rei de Tiro, mas que se referem também a Lúcifer, né? Visto que eleva o teu coração e tu dizes, eu sou Deus. Queridos, a Bíblia diz, o Senhor Deus, ele diz assim, a minha glória não darei a outrem. E toda a consistência da soberba se refere ao fato de que às vezes nós adotamos uma postura, adotamos atitudes que elas só são permitidas ao próprio Deus. Então, voltando aqui a Lúcifer, quem era Lúcifer? Ele era um anjo. Ele era um anjo de luz, ele era um querubim ungido. Ele era alguém a quem Deus deu a ele honra, deu a ele poder. Deus o coroou de muitos dons, de muitos talentos. Mas qual foi o problema de Lúcifer? É que ele olhou para si mesmo e ele começou a se achar alguém que poderia ser maior do que Deus. Ele começou a olhar para ele mesmo e o coração de Lúcifer o enganou, de tal forma que ele começou a se achar, ele começou a achar que ele poderia ser elevado acima de Deus, que ele poderia ser colocado numa posição de Deus. Ele começou a olhar para Deus e ele começou a querer ser igual a Deus. Então, esse é o primeiro pecado que a Bíblia registra. E a partir dessa atitude de Lúcifer se desencadearam todos os outros pecados, ok? Então nós podemos dizer que a soberba, que o orgulho, ele foi o primeiro pecado a ser manifesto, quando Lúcifer quis ser igual a Deus, quando ele quis se colocar numa posição que só era permitida ao próprio Deus. Ok? Até aí? Tudo bem? Beleza, estão me ouvindo bem? Ok. Qualquer coisa, se quiserem interromper, perguntar alguma coisa, comentar, né? A distância assim fica um pouco mais difícil, né? Mas só levantar a mão aí, falar, interferir, a gente está pronto para ter essa interatividade aí com vocês. Bom, queridos,
Então, pecado de Lúcifer. E agora vamos pensar um pouquinho no pecado de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, a queda do homem. A gente ouve sempre a seguinte coisa: o pecado de Adão e Eva foi a desobediência, ok? Vocês sempre ouviram isso, não é? A gente sempre aprendeu isso, a gente sempre ouviu isso. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi a desobediência. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que alguém desobedece? Eu não. Poxa, eu não estou ouvindo bem. Confrontar o outro. Ok. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Pegar a palavra. Olha só. Diz assim: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: não é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Antes do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se vos abrirão os olhos e como Deus, presta atenção nessa palavra, e como Deus